E hoje vocês vão aprender um pouco sobre isso. Então, tenho o prazer e o privilégio de bater um papo com o Fernando Vasconcelos. E bem. vocês vão ter o privilégio de saber um pouco mais dessa história aqui pelos bastidores. Bora lá para você que tá chegando então aí, já tá ali minha câmera, já deixa seu like, se inscreve no canal. No final tem um presente, olha, esse aqui tá inacreditável, vou deixar o melhor pro final, vou deixar pro Fernando falar quando chegar o momento certo. Mas antes a gente vai ter muita coisa legal para falar aqui, a gente vai falar sobre 8 dígitos por mês, né? Como que eu faço para chegar nessa escala e principalmente consistência. A gente sabe que o digital ele tá sempre mudando. Tem novas maneiras de você vender, novos canais de venda, muda o criativo que funciona e para você manter essa consistência quando você chega num nível, para manter essa consistência acaba ficando muito difícil, é um jogo difícil de você jogar. Então quero entender um pouco mais como fazer para manter essa alta performance ali ao longo, né, de vários anos. Quais foram os maiores desafios no digital? Como que você faz, né, para manter essa performance linear? Qual o perfil de clientes que você atende hoje? E também um pouquinho mais sobre marca própria, né? Eu sei que você hoje atua muito aí nesse nicho de criação de marca, como fazer essa marca decolar e principalmente se manter. Então, seja muito bem-vindo aí. Estou curioso para aprender bastante aí hoje. Obrigado aí pelo convite. Obrigado mesmo. Satisfação assim enorme conhecer toda a estrutura. Parabéns mesmo. Recepção incrível. Mas vamos lá. O objetivo aqui desse bate-papo vai ser a gente ajudar pessoas a faturar vendendo na internet. Eu não vendo há muito tempo. A primeira venda que eu fiz foi em janeiro de 2020. É inacreditável isso. Eu tenho 32 anos. Como empreendedor, eu nasci num berço que todas as pessoas empreendem. Minha mãe vendia roupa ambulante. Então, assim, eu nasci no mundo do empreendedorismo. Mas, em vendas na internet, comecei em janeiro de 2020. Posso afirmar, dentro desse mercado de encapsulado, que é produto físico, e quando eu falo encapsulado, abrange produto em gotas de alimento, suplemento, sérum, cosmético e a cápsula, que é encapsulado. Posso afirmar que eu tive um dos maiores faturamentos desse mercado no Brasil. Não o maior, mas um dos maiores. Com certeza. Isso aí foi de acordo com alguns princípios que eu apliquei e que podem ser replicados por qualquer pessoa. Então, nós vamos abordar sobre isso. O meu intuito é ajudar pessoas que querem começar, ou pessoas que estão estagnadas, ou pessoas que não estão tendo lucro. Que foi uma coisa que tu passou também, né, Fernando, da tua Foi, trajetória, assim. Um dos meus choques foi quando eu descobri que faturamento não era lucro líquido. Então, assim, quando a gente entra nesse mercado, a gente fica, fazer 5 dígitos. O que é 5 dígitos? 10 mil reais? 20 mil reais? 6 dígitos. O que é 100 mil reais? Mas, afinal de contas, quanto que sobra líquido para que no final do mês você possa gastar, comprar um carro, uma casa, dar um presente, ou ostentar, ou fazer qualquer coisa de prazer satisfatório. Então, quando eu entendi que faturamento não era lucro líquido, eu já estava dentro desse mercado. No entanto, em janeiro de 2020, quando eu fiz minha primeira venda, por eu estar perto de uma pessoa que já tinha um faturamento muito alto, em 30 dias eu vendi 200 mil reais, pago somente de Facebook Ads, público frio, fazendo campanha em Facebook Ads, mandando por uma landing page, por um advertorial que ia para uma página de venda. Aí você fala assim, como vender 200 mil reais em 30 dias para uma pessoa que nunca subiu campanha? Simples. Existia um modelo que já estava sendo feito, que foi essa pessoa que eu vi a operação dela. E ela te abriu a operação dela. Sim, mostrou qual era a campanha, qual era o produto, qual era o criativo e como era a estrutura de contingência. O que eu fiz? Ctrl+C, Ctrl+V. Até mesmo o produto, eu fiz o mesmo nicho. As páginas, muito semelhante ao storytelling. Então, eu não fui o idealizador, o gênio. Eu apenas peguei um mecanismo que já funcionava e repliquei. Dessa forma, 30 dias, 200 mil reais. Você fala, 200 mil reais?
aqui entra o X da questão que meio que me frustrou, mas eu transformei aquela frustração em a maior alegria na minha vida, que foi, nos 4 primeiros meses, eu atingi meu primeiro R$1 milhão de faturamento, mas de lucro líquido, eu acho que não me sobrou R$20 mil, nem 15 mil. Ó, pra quem olha, né, eu acho que muita gente divulga aí dashboard e tal, de vendas, de faturamento, e isso é o mais importante, faturamento não é lucro, né? E aí tu viu ali naquele momento que, pô, tava feliz por ter faturado 1 milhão, obviamente, é muito representativo, mas em contrapartida não era 1 milhão de lucro, era lá os seus 20 mil, né? Exatamente. E bem nesse período aí, eu peguei um escritório semelhante ao tamanho desse estúdio, comprei os móveis, que ficou em R$30 mil. Se eu ganhei R$20 mil, ainda então eu estava negativo. Com 4 meses, eu peguei toda aquela mobília e doei. Para quê? Eu doei, fechei o escritório com 4 meses, eu tinha 3 colaboradores junto comigo, eu sempre gostei de pessoas, porque enquanto eu subia a campanha, eu pegava um operador e pedia ele para ligar para esse cliente para oferecer o upsell. Então, assim, por mais que eu estava lapidando o meu negócio. Mas por quê? Porque eu saí daqui do meu comodismo e fui próximo a essa pessoa que me ensinou e fui trabalhar ao lado dela. Fechou o escritório. Fechei, fui para lá e eu fui tomar conta da operação no modelo de gerenciamento de equipe, que já era uma coisa que não sou formado em administração, mas mais do que um diploma, a expertise do dia a dia. Execução. Ela tem uma grande serventia, Então, eu fui para lá e com isso eu vi toda a operação. E aí foi abrindo mais a minha cabeça, entendendo mais sobre funil de venda, tudo. Mas uma coisa eu tinha aprendido nesses 4 meses, que era o quê? Vender. O lucro é importante, mas mais importante do que o lucro é aprender a captar cliente. Se você conseguir pegar cliente ali, uma pessoa, e fazer ele comprar o seu produto, a lapidação se torna fácil. Não adianta a minha atenção estar preocupada em tentar lapidar se eu não estou conseguindo nem levar clientes para aqui dentro. Sim, se eu vou ficar pensando lá na margem de lucro, em otimizar custo, em tudo que é linha, eu tenho que me preocupar em vender. Depois eu vou otimizando o funil, vou melhorando. Exato. Preciso primeiro aprender a vender, que foi o movimento que tu fez, assim. Hoje, o que é uma margem de lucro boa, assim, nas operações? Dentro de uma escala de acima de R$1 milhão de faturamento, eu nunca trabalho com menos de 15% de lucro líquido, pagando toda a parte de imposto, todos os custos operacionais. E eu nunca trabalho com mais de 30% de lucro. Quando minha margem de lucro está acima de 30%, eu queimo dinheiro, rasgo dinheiro. Como? Fazendo teste suicida. Semana passada, por exemplo, eu estava num teste que deu certo. Mas quando eu falo deu certo, deu certo. Deu muito deu certo. muito certo. É bom que a gente traz a novidade fresca, assim, ó. Já vai falar do teste, já vai abrir qual foi a estratégia. Ninguém no mercado brasileiro de produto físico está utilizando essa estratégia que eu estou utilizando nos últimos 10 dias, que eu estou vendendo por minuto. Quando eu digo por minuto, a cada minuto, uma venda paga no cartão ou Pix. A cada minuto. E eu vou falar aqui, até daqui a pouquinho eu vou falar qual é essa estratégia. Mas eu aprendi a captar cliente. Captando cliente, fazer o tráfego, aí você fala assim, cara, vamos lá, precisa ser um nerd, precisa ter um QI avançado, precisa saber toda a teoria de remarketing, lookalike. Quer que eu te fale uma coisa? Nada disso. É importante, de suma importância para que a pessoa tenha muito faturamento. Isso é mais para encheção de ego, para falar que eu sou pica, mas ela é importante para lapidação, para você aumentar, sim, a margem de lucro depois que o cliente já está lá. Mas, no início, a matemática é simples. Criativo, página, dinheiro para tráfego.
Eu vendi 200 mil porque eu não injetei R$ 1.000 no primeiro mês. Então, não é a realidade de muitas pessoas. Se você pega a realidade do brasileiro, nós estamos falando de salário de R$ 3.000 Sim. e em uma formação que o brasileiro hoje, ele não... Você vai pegar... Ninguém tem dinheiro guardado. Então, a cultura do brasileiro, o dinheiro não... O salário desse mês nunca encontra com o salário do mês seguinte. Pelo contrário, no mês seguinte, a fatura do cartão já não... veio. Então, essa é a cultura que nós fomos criados. Sim, Essa então, é a cultura. Tu disse que para quem quer começar, por exemplo... Tem um certo grau de dificuldade. Sim. E aí, claro que para faturar 200 mil, tu tem que ter um certo caixa, tem que ter certo capital para poder investir para faturar 200. O custo de encapsulado é o seguinte. Em tráfego pago, em Facebook Ads, que é a minha especialidade, embora eu tenha campanha para Google, nunca fui para a área de tabula, YouTube Ads, já fiz pequenas campanhas, mas não foi responsável nem por 3% do meu faturamento.